Agora, Cris, o que nos impressiona muito é que este homem, presidente da Câmara, tirou tudo desta mulher, inclusive os filhos, porque eles se separaram, ela tinha os filhos pequenos, hoje ela não tem mais relação nenhuma com os filhos e tirou também a liberdade dessa mulher. Então é muito grave, vai para muito além de tudo que aconteceu, dessa agressividade. Agora tem a denúncia do estupro também. E ele tirou praticamente a vida dela, porque ela não tem mais vida. Ela tem que, como ela contou pra gente na entrevista exclusiva no ICL segunda edição, ela tem que cada hora estar num lugar diferente para se proteger. E ela permanece ainda na luta, até para que outras mulheres que tenham passado também por esse tipo de agressão, com homens fortes, homens poderosos do Brasil, tenham essa coragem de denunciar. Então ela também ainda levanta essa bandeira, né, Cris? Bom dia, pessoal. Olha, essa entrevista realmente é estarrecedor o que essa mulher viveu e o que ela relata, mas não é surpreendente em se tratando do personagem em questão, né, Arthur Lira. Cada vez a gente sabe de mais detalhes dessa história, cada vez mais estarrecedores, né? E durante todos esses anos, essa mulher vem sendo vítima de uma série de crimes, né, que começam com a agressão a ela, a agressão física, e passam por toda essa sequência de pressões que resultam na impunidade deste sujeito até hoje, né? Este sujeito, Arthur Lira, ocupando a posição de poder que ocupa neste país, chantageando um governo eleito democraticamente, quer dizer, tudo isso poderia ter sido evitado se o caso dela tivesse sido levado a sério pelas instituições deste país. Esse caso precisa ser reaberto, né? Ela não pode, se esse caso resultar em nada, né, se continuar a impunidade desse sujeito, né, vai ser a suprema humilhação. E desculpem aqui o trocadilho, mas eu não resisti. Mas será a suprema humilhação a essa mulher. Né? Porque com todo o relato que ela traz, com a quantidade de testemunhas, com a evidente pressão que não só ela, como as testemunhas sofreram, né? O laudo das agressões, quer dizer, não é possível que esse caso resulte na impunidade de Arthur Lira. Quando eu estava ouvindo ela falar sobre a questão da pressão sobre ela, para a ameaça sobre ela com relação à guarda dos filhos, né, esse é um fator preponderante nesse tipo de situação. Eu conheço, tenho certeza que todos aqui, vocês devem conhecer, Elô deve conhecer, pessoas que estão nos assistindo devem conhecer. Eu tenho um caso muito próximo a mim, que se assemelha muito com o dessa moça, muito, que é a pressão sobre a mulher para que ela não perca a guarda dos filhos. Quando a mulher sente essa pressão, essa ameaça, ela se submete a qualquer coisa para não perder a guarda dos seus filhos. Isto fez com que todo este processo, que deveria ter sido investigado, né, resultasse até hoje em impunidade, né, ela retirasse a queixa, ela pedisse para as outras testemunhas retirarem a queixa. Isso tudo é explicado porque quando uma mãe se vê diante da ameaça de perder os filhos, ela é capaz, sim, de recuar, como ela fez. Né? Então, esse caso precisa ser retomado, né? Isso não pode terminar em impunidade, porque senão, né, a gente vai estar retrocedendo aí. Né? A gente, estou falando das mulheres, né? Depois de muita pressão, de muito ataque contra as mulheres, a gente conseguiu a Lei Maria da Penha. Né? Só que este caso resultar nesta impunidade, né, é assim, aquela coisa, a gente dá um passo para frente e dois para trás. Não adianta a gente ter a Lei Maria da Penha, a gente ter todo esse arcabouço jurídico de medidas protetivas, se a gente tem um caso como este, envolvendo uma pessoa, né, com poder político de Arthur Lira, um caso como esse resultar em impunidade, ele manda um recado para toda a sociedade de impunidade. Então, podem continuar agredindo as suas mulheres, ameaçando as suas mulheres, porque dá em nada, né? Então, as instituições precisam acordar e reagir a este caso.
Cris, Elô, a gente tem, sempre quando uma mulher sofre uma agressão desse tipo, ela é novamente vitimada quando ela faz a denúncia, né? As pessoas perguntam, mas e o boletim de ocorrência? Mas e as provas? Cadê a prova que essa mulher foi agredida? Ela passa por mais um processo de violência. Nesse caso, mais um trabalho brilhante da Heloísa Vilela, ouvindo a Juliene, a gente tem o boletim de ocorrência, a gente vai mostrar para vocês agora, vou ler um trechinho para vocês, vocês estão vendo aí o boletim de ocorrência em plano geral, para vocês poderem ver ele completo. Eu vou ler o trechinho para vocês aqui, esse trecho. Tendo chegado ao meu conhecimento através do boletim de ocorrência encaminhado a esta especializada, a esta delegacia especializada no caso, mediante ao ofício que Juliene Cristine Santos Lins foi vítima de crime em tese caracterizado como violência doméstica praticado pelo ex-companheiro desta, Arthur César Ferreira de Lira, ocorrido em 5 do mês em curso por volta das 20 horas, aí tem o endereço, e instaura o competente inquérito policial para apurar os fatos e as circunstâncias inerentes aos mesmos. E aí tem o resto do boletim de ocorrência, todo o processo judicial, legal, para apuração. Então, existe o boletim de ocorrência, a Juliene fez a denúncia e, como ela mesma disse, e como a Cris relatou agora muito bem para a gente, ela foi, segundo o relato dela, foi obrigada a retirar o boletim de ocorrência, a retirar as denúncias por conta dessa violência. Ou seja, Elô, são vários processos de violência. Tem o processo inicial de violência, a agressão física, a agressão sexual, as humilhações que ela já sofria, mas também tem todo o processo depois disso. Então, essa mulher continuou sendo violentada e continua sendo violentada até hoje, né, Elô? Com certeza. Tem o silêncio, que é uma violência enorme, porque você carregar esse tipo de coisa sozinha, né, sem você ter com quem dividir, também é outra violência. E os filhos, né, que no fim das contas se viraram todos contra ela, e isso a gente tem que entender. Ela, como mãe, eu conheço várias pessoas que passam pela mesma coisa, poupa os filhos. Então, os filhos nunca souberam dessa história pelo depoimento dela. Essa é a primeira vez que, se eles estão lendo, se estão ouvindo, se estão se informando, ficaram sabendo da real situação pela qual a mãe deles passou, porque ela nunca quis jogar os filhos contra o pai. Ele é um homem que a maltratou, que a violentou, que a espancou, mas ele é o pai dos filhos dela, de 2 filhos dela. E ela nunca quis jogar um contra os outros. E isso a gente entende muito bem, a gente conhece muitos casos assim agora. Como estava dizendo a Cris, isso é uma situação, ainda mais se tratando da pessoa na situação de poder em que esse homem se encontra, que afronta a todos nós, a sociedade brasileira como um todo, uma sociedade onde a mulher continua sendo vítima de feminicídio em índices absurdos que lideram no mundo. Então, é mais do que um motivo para isso ser investigado, para isso ser olhado com cuidado, porque não se pode deixar esse tipo de violência impune. Isso é um recado para toda a nossa sociedade. Não pode ser assim, ponto. Cris, vou pedir para puxar agora um... Vivian, Oi, Cris. Oi. Não, só um rápido complemento aqui a isso que a Elô está falando, porque isso é muito, muito grave. Esse caso se arrasta já há muitos anos. Você imagina o dano psicológico a esses filhos, né? E o Arthur Lira, quando faz o que faz, quando agride a mãe dos filhos dele, quando violenta e quando impede o devido processo, né? E consegue depois a guarda dos filhos, porque ele, no final das contas, ele conseguiu a guarda dos filhos, tirou os filhos dela. Você imagina o dano psicológico sobre essas crianças, que agora talvez já sejam adolescentes? Quer dizer, o pai, né, não teve essa preocupação de preservar os filhos, coisa que a mãe teve, o pai não teve. Isso é muito comum nesse tipo de caso também. E só mostra a monstruosidade, né, das ações desse sujeito. Era só isso que eu queria acrescentar. Não. Os filhos são adultos, Cristina. Inclusive, um deles foi pego agora como sócio da filha do Luciano Cavalcante, numa empresa que intermediava, né? Então, os filhos são adultos e um deles parece que já está repetindo algumas práticas nada recomendáveis do pai, né?
Exatamente, Sim, e romperam com a exatamente, mãe, né? é. E romperam com a mãe. Agora veja só, né? Que tragédia. Mas eu queria puxar aqui um trecho da denúncia da agência pública, Cris, falando sobre o estupro, porque o estupro não havia sido revelado. Diga, Elô. Oi, Elô, você queria falar, Elô? Não, eu acho só que a gente devia dar um alerta antes, porque esse tipo de notícia é gatilho para muita gente que sofreu violência. Então, para as pessoas saberem que é um relato duro. Obrigada, Elô, isso mesmo. A Juliane falou, a agência pública revelou esse estupro que não estava no boletim de ocorrência, que ela não tinha falado ainda, e como a Elô disse, é muito forte. E eu vou ler um trecho aqui para vocês. Ao longo da conversa, a Juliane teve taquicardia, chorou e tremeu a relatar o que teria acontecido naquele dia. E aí ela diz, abre aspas, ele me violentou e repetiu isso diversas vezes. Tem um outro trecho em que ela diz, com os 3 filhos já crescidos, Juliane justifica que tomou coragem de tornar pública essa história por não suportar mais viver com essa dor. Eu aguentei isso o tempo todo, eu guardei por 17 anos isso por conta dos meus filhos, por conta da minha família. A vergonha também, a gente se sente um lixo. E tem um outro trecho, eu estou falando isso agora porque preciso tirar esse peso das minhas costas, não é para denegrir a imagem dele. Ela fala aqui da vergonha, e muitas mulheres que passam por esse tipo de agressão, que passam por um abuso sexual, que passam por um estupro, sentem vergonha. A Cris falou agora pouco sobre vários casos que a gente pode mencionar aqui de mães que passam por situação com os filhos, né, têm medo e por pressão aceitam qualquer tipo de troca para manter os filhos, e muitas mulheres passam também por estupro, eu conheço várias, e não têm a coragem de denunciar por vergonha. Não deveriam, né? Mas é isso que acontece. E a Juliane foi muito corajosa depois de 17 anos, levando isso, guardando isso no peito, porque agora ela vai ser super questionada, a gente sabe que é assim que funciona. Teve muita coragem de fazer essa denúncia. Então, em primeiro lugar, a gente está aqui para prestar solidariedade a ela e a todas as mulheres que passaram por esse tipo de situação. E o que a gente precisa agora, né, Cris e Elô, é que isso seja levado muito a sério e que ele seja punido. Lembrando, gente, só o que aconteceu naquela noite que a Elô já trouxe para a gente. Eles estavam separados há 6 meses, é o que a Juliane relatou, a agência pública relatou, a Elô também. E ele entrou na casa com bastante agressividade, bateu nela, agrediu, estava irado, estava completamente fora de si e estuprou ela, dizendo que isso teria acontecido porque já que ela estava na rua, enfim, que ela estava tocando a vida dela, ele ia mostrar o que era ser homem. Na cabeça dele, ser homem é estuprar uma mulher. Olha, Vivi, eu queria te falar uma outra coisa também, para você ter a dimensão da dificuldade que é para uma mulher como ela, que se casou com ele muito cedo, com 20 anos, e não contou com apoio da família. Por quê? Ela disse, o que adianta eu falar para minha família que eu fui estuprada? Eles vão dizer, mas ele é seu marido. Simples assim. Quando ela me falou isso, eu quase caí dura, porque a minha família não faria isso, mas eu sei de inúmeras famílias que fariam exatamente a mesma coisa. Ele é seu marido, como assim estupro se ele é seu marido? Ou seja, pode o que quiser, né? Porque você pertence a ele e pronto. Então são muitas as violências que ela sofreu e que ainda sofre. E eu acho que assim, é muito assunto para a gente tratar e é muita coisa que a gente precisa dizer para o Brasil inteiro, porque tem muitas mulheres que passam por isso ainda hoje. Cris. Não, é isso. E assim, é importante a gente sempre salientar que a violência, o crime, nunca se justifica. Quer dizer, ele disse que você está saindo com outros homens, né? Ela já estava separada. Ainda que ainda estivessem casados e digamos que ela tivesse cometido adultério, isso não dá a ele o direito de fazer o que ele fez. Né? Você resolve as coisas de acordo com a lei. Sei lá, você soube que seu marido, sua mulher, sei lá, quem está cometeu adultério,
separa e cada um vai cuidar da sua vida. A violência não tem justificativa, não tem nunca. Quem comete a violência nunca tem razão. E tem que ser punido por isso, porque a violência, a agressão física, a agressão sexual é crime, ponto. Né? É com essa radicalidade que a gente tem que analisar esse tipo de coisa. Nada justifica o que ele fez e não justificaria nem que ainda fossem casados. Né? Mulher não é propriedade de ninguém. Né? Então, enfim, é uma sucessão de violências, de agressões, de humilhações. Tudo isso é um super pacote de crime contra a mulher. Eu acho que se for pegar a Lei Maria da Penha, eu acho que vai item por item, ele se enquadra, né, em cada um desses itens. E está aí, porque é a pressão também psicológica, é também a violência psicológica, a violência financeira, moral, enfim, tudo isso é um pacotão. Agora, com esse agravante de que por ela viver numa sociedade que todo mundo sabe que é bem machista, né? Não só a alagoana, a do Brasil, de uma maneira geral, e sobretudo, né, em certos setores da elite, né? Ela não ter encontrado apoio, nem mesmo dentro da família, que estivesse com ela e dissesse, não, vamos junto, vamos lá, vamos enfrentar tudo e todos, e o poder desse homem, dessa família, quer dizer, isso tudo torna a situação dela muito mais difícil. Felizmente, agora, né, ela encontrou forças, né, e talvez uma situação, digamos assim, uma conjuntura mais favorável Sim. para trazer tudo isso à luz nessa entrevista para a Elô, que, de fato, é muito, muito, muito chocante. Eu queria trazer também aqui um comentário para o Chico. Eu queria te ouvir também, sim. Chico, porque a gente está aqui discutindo e a gente não pode esquecer nunca de quem a gente está falando. A gente está falando de violência contra a mulher, de uma violência que acontece em todo o mundo e principalmente muito aqui no Brasil, em que a gente tem uma dificuldade realmente para denunciar e a gente tem que combater isso. Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de Arthur Lira, que é um dos homens mais poderosos do Brasil. Perfeito. E ela denunciou na entrevista também, ela contou quando ela esteve com a gente aqui no SL Segunda Edição, que ele tem pretensões de ser presidente. A gente vê como ele age hoje. Então, assim, é muito sério o que está acontecendo. E esse personagem, todos esses relatos que ela trazem, traçam o perfil de quem é Arthur Lira.